Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E hoje vamos conversar sobre bloqueios anestésicos úteis em procedimentos da dermatologia. Virgínia, a gente utiliza ou não utiliza esses bloqueios anestésicos no nosso dia a dia? Bastante. Bastante, né? Isso. Quem gosta de fazer procedimento usa muito. Usa bastante. E a gente entende que existem vantagens em utilizar esses bloqueios, considerando a área de extensão que a gente quer anestesiar. Então, pode ser extremamente vantajoso a gente utilizar bloqueio, porque a gente reduz o volume anestésico, a gente dá um conforto para o paciente. Muitas vezes a gente precisa furar menos o paciente com agulha para ter uma área anestesiada maior. Então, isso facilita o nosso trabalho e traz segurança e conforto para o paciente. Exatamente. E, além disso, vai reduzir o risco aí de toxicidade, né? Para o paciente, que normalmente você vai usar uma quantidade de anestésico menor, né? E também vai diminuir a distorção tecidual. Isso. Né? Porque, normalmente, quando você vai anestesiando, vamos comentar aqui, um microagulhamento de... cicatriz de acne, né? Que normalmente é uma área bem extensa. Então, você vai furar várias vezes o paciente, né? Já vai ter um maior risco ali de ficar um hematoma, né? Pelo número de furadas. Vai colocar um volume muito grande, distorcer bastante ali. E dói, imagina que são cicatrizes, tem uma fibrose grande, só para entrar essa agulhinha aí dá um trabalho. Exatamente. Então, assim, em casos assim, o bloqueio anestésico, ele traz um conforto muito grande. Isso. Né, uma facilidade para a gente trabalhar ali com o paciente. E né? até em alguns procedimentos estéticos, tipo preenchimento, que a gente não quer uma distorção tecidual, a gente quer corrigir um sulco, quer volumizar a área malar, quer dar uma sustentação. Se a gente coloca tanto anestésico, você está modificando a questão volumétrica da face e você perde um pouquinho sua referência para o procedimento, né? Isso, e preenchimento de lábio também, né? De lábio também. De lábio pela dor também, né? Não é brincadeira. Para quem nunca fez, entendam que é uma área extremamente sensível, então requer bloqueio e a gente não pode distorcer, anestesiar, infiltrando, que perde todo sentido nessa região. Porque a gente ali vai precisar colocar o preenchedor muito sutilmente, né? Respeitando ali todos os limites, vendo quantos 0,1, 0,2 em cada ponto. Então, se você tem ali um edema, né? Uma quantidade de anestésico grande que está distorcendo, você não vai conseguir fazer o preenchimento da melhor forma possível. Isso. Né? Então, se a gente for sumarizar aqui, por que a gente prefere realizar bloqueios anestésicos? Quais seriam as vantagens? Como é que a gente pode sumarizar aí para quem está nos ouvindo? Então, o bloqueio, ele é super interessante para quando você quer bloquear uma área extensa, né? Certo? E aí que você vai usar uma quantidade pequena de anestésico para conseguir bloquear uma área maior. Vai ter o menor risco de toxicidade, então, em todos os pacientes, mas principalmente os pacientes que têm um maior risco de ter alguma complicação com a toxicidade com o anestésico, né? E também nesses procedimentos que a gente não quer distorcer a anatomia. Isso. Né? Então, a vantagem vai usar um volume anestésico menor, distorcendo menos, trazendo segurança para a gente, para o paciente e acrescento ainda, muitas vezes, com um conforto pós-operatório maior. Então, existem alguns anestésicos que a gente já conversou em outro podcast, como a bupivacaína, que tem uma durabilidade de ação maior. Então, além do conforto durante o procedimento, o paciente vai para casa ainda tranquilo, dormir em paz, muitas vezes sem lhe aperrear porque está com dor, dando tempo de procurar um analgésico para tomar, para trazer um conforto no pós-procedimento. E se você ainda associar adrenalina, né, exceto no bloqueio digital, que a gente vai comentar, né, e aí você ainda vai prorrogar ainda mais, porque você vai causar uma vasoconstricção e vai permitir com que esse anestésico fique ali no sítio que você quer mais tempo. Isso. E aí vai ter realmente um prolongamento desse tempo de ação do anestésico. Exatamente. E aí a gente tem algumas áreas específicas que a gente costuma utilizar muito esses bloqueios anestésicos, né, Virgínia? E para a gente entender um pouquinho... Cadê que eu não estou passando? Para a gente entender um pouquinho o que a gente quer anestesiar, a gente tem que saber a área de ação de cada nervo que a gente quer bloquear. Conhecer a anatomia. Conhecer a anatomia, não tem como fugir disso, né? De jeito nenhum.
tem que saber onde é que a gente está atuando, o que é que a gente está bloqueando. Então, já vamos ilustrar aqui para vocês, quem estiver nos acompanhando aí no YouTube, vai ter um pequeno esquema para vocês entenderem a inervação sensitiva da face. A gente sabe que a inervação sensitiva, ela deriva do trigêmeo e que tem 3 ramos, né, o quinto par, e a gente tem 3 ramos que fazem essa anestesia sensitiva da face. Então, a derivação V1 do trigêmeo, que é o ramo oftálmico. Isso. O V2. Maxilar, que é o V2, e o mandibular, que é o V3. Então, é importante vocês visualizarem essa imagem aqui inferior para entender o que área é inervada por cada ramo e por que a gente vai bloquear que forame, que nervo para ter aquela área anestesiada, né, Virginia? Então, se a gente quer bloquear alguma área da fronte, da área superior, da pálpebra superior, da área lateral ainda da asa nasal, a gente tem que pensar em bloquear ainda algum ramo do nervo oftálmico, como a gente vê aqui na imagem em verde, né? Isso, e se a gente quiser couro cabeludo aqui, né? Cabeludo. Até o vértice, né? Isso. E essa região central aqui do nariz, aí a gente vai ali procurar bloquear esse primeiro ramo do trigêmeo. Esse primeiro ramo. E Isso. se a gente quiser trabalhar na área mais medial da área malar, a gente tem que trabalhar bloqueando o ramo mais terminal do nervo maxilar. Muitas vezes a gente vai querer ir atrás do ramo infraorbitário para pegar bem, né, essa área medial que aqui está ilustrado em azul. Tá? Então, imagina, vai envolver a área malar medial, a área superior do lábio, a área do lábio superior, né, e supralabial, um pouco da asa nasal e a área da pálpebra inferior e a lateral da área periorbitária, né? Isso. E se a gente quer fazer alguma intervenção envolvendo o mento, lábio inferior, a gente vai tentar fazer algum bloqueio envolvendo o nervo mandibular ou algum ramo terminal do nervo mandibular. Que no caso, a gente vai quase sempre tentar bloquear o nervo mentoniano, né? Que a gente vai falar mais para frente. Mas eu acho que essa imagem aqui precisa estar mais ou menos fixada para vocês, para a gente saber que nervo a gente vai intervir, para que área a gente vai conseguir anestesiar. Então, foquem bem nessa imagem aí direitinho, tá? É super importante. Quem tá só ouvindo aí o podcast, depois dá uma olhadinha lá no YouTube, porque a visualização, ela é super importante para você compreender melhor. E fixa bem, gente. Depois que você fixa a imagem, você tem uma noção melhor de onde vai trabalhar, de onde vai bloquear, fica tudo mais simples, né? E aí, a gente não vai bloquear, na verdade, os ramos tão proximais do trigêmeo. A tendência nossa, né, Virginia, é procurar áreas mais distais que acabam participando dos nervos mais terminais na saída de seus forames respectivos. Então, existem pontos específicos de superficialização desses nervos que a gente pode perceber a sua presença e ir lá naquele ponto tentar anestesiar, né? Então, só para mostrar para quem também está nos acompanhando no YouTube, quais seriam os forames mais importantes que a gente precisa identificar do ponto de vista anatômico e muitas vezes no auxílio da palpação. Diz aí, Virginia. Isso, a gente tem ali o forame supratroclear, né? Isso. Esse aqui. Isso, o supraorbitário, infraorbitário e o mentoniano. Isso, né? Esses são os principais aí que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, né? Para fazer os bloqueios para os nossos procedimentos. Isso, né? Então esses 3 são os principais, gente. O supraorbitário e supratroclear, que são os forames que a gente vai tentar trabalhar para anestesia da área frontal e a parte, né, mais anterior do couro cabeludo. O infraorbitário, quando a gente quer trabalhar numa anestesia da área malar. E o mentoniano, aqui embaixo, como o próprio nome diz, quando a gente quer pegar essa área da mandíbula mentoniana. Isso, certo? Lábio inferior. E lábio inferior nessa área. Então, pensa naquela imagem e vamos traduzir nos forames. E vamos lá tentar diretamente como é que a gente identifica esses pontos desses forames. A gente tem que saber como achá-los, onde é que eu acho esse forame, né? Então, eu acho que a natureza é muito sábia, né? Algumas vezes ele facilita a nossa vida e facilitou bastante. Facilitou aqui nesse caso, né? Então, a gente tem 3 forames que eles são praticamente seguidos em linha retas, de forma sagital, a linha média pupilar bilateral. Então, se a gente considera a linha pupilar média e vai palpar o rebordo supraorbitário, né? Cerca de 1,5 a 2 centímetros acima do rebordo, a gente identifica o forame supraorbitário. Se a gente identifica, desce, né, mais um pouquinho e vai tentar encontrar
a linha de encontro de cerca de 1 centímetro da asa nasal com o encontro da linha médio-pupilar, a gente está diante do forame infraorbitário. E se a gente tenta palpar o rebordo mentoniano, a gente muitas vezes, seguindo ainda essa linha sagital da linha médio-pupilar, a gente consegue perceber uma pequena depressão, que é o forame mentoniano. Então, a gente vai atrás desses 3 pontos para tentar fazer o bloqueio dessas regiões. E o bloqueio, Virginia, deve ser colocando mesmo a agulha dentro do forame? O que é que você costuma orientar? Não, o ideal é que a gente consiga colocar o anestésico ali bem próximo ao forame, né? Mas evitar, né, que a agulha ela penetre no forame, porque você pode ter uma injúria neural, você pode pegar um vaso, né? Porque nesse forame, além do nervo, você vai ter vasos, né? Artérias, veias também, que estão seguindo ali o trajeto junto com o nervo. Então, tem o risco de você, né, causar um hematoma, né? Pegar uma artéria e ter um hematoma no paciente. Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês como é que é a técnica quando a gente for aqui falar de cada um, né? Isso, não então a gente chama a atenção que o forame não é, digamos, um buraquinho que é só o nervo que passa, não. Pense que ele vem em conjunto, nervo, artéria e vaso, né? E veia, de forma geral. Isso. Então, não tentar colocar a agulha inserindo diretamente no forame, porque você pode, inclusive, danificar o nervo nessa saída, né? Na ponta da agulha. Você pode fazer um hematoma se pegar a artéria ou veia, ou até uma injeção intraarterial, que não é o adequado, é o que a gente não pede para não fazer. Então, a tendência, identificou qualquer um desses forames, lateraliza um pouquinho ou medializa, dependendo da área que a gente quiser trabalhar, mas não diretamente no forame. E sempre aspirar antes de injetar. Então, para evitar a injeção dentro do vaso, tá? E aí, como é que eu faço, Virginia? Se eu quero fazer um procedimento na fronte, eu quero retirar, digamos, um carcinoma basocelular na área frontal, como é que eu faço para anestesiar a fronte, né? A gente precisa bloquear o nervo supraorbitário e muitas vezes o supratroclear. Então, me explica aí como é que a gente pode fazer. Então, a gente vai começar bloqueando o supraorbitário, tá? Que é até mais fácil da gente encontrar. Né? Então, a gente vai aqui na linha médio-pupilar, né? Isso. Pegando aqui a borda inferior da sobrancelha. Normalmente, a gente vai palpar nesse encontro dessas linhas, né? O forame. Lateraliza um pouquinho, né? E aí, você vai colocar a agulha, aspirar e vai injetar aí em torno de 1 ml, tá? De 0,5 a 1 ml. De lidocaína. A gente considerando lidocaína aqui, tá, pessoal? E aí, se você quer também bloquear o supratroclear, aí você vai direcionar a agulha mais medialmente, tá? E aí injetar mais meio ml até 1 ml. Em torno de meio ml já é o suficiente para que você tenha uma difusão suficiente desse anestésico para pegar também o nervo supratroclear. Isso. Aqui, para quem também nos acompanha com a imagem, o nervo supratroclear, ele consegue anestesiar, né? Na verdade, inervar essa área mais medial, né? Da fronte e a parte superior, um pouquinho do dorso nasal. Então, essa área aí. E aí, se a gente quer realmente fazer uma anestesia de fronte completa, a gente tem que realmente fazer o bloqueio dos dois. A gente sempre inicia pelo forame supraorbitário, pega a linha médio-pupilar, rebordo orbitário, identifica o forame e lateraliza um pouquinho e faz a injeção, né? Essa injeção, né, Virginia, ela pode ser também anterior, mas vindo do bordo superior. Ou da forma mais anterior, né? Como a gente está ilustrando aqui nas imagens. Tem paciente que prefere que seja por cima, tem paciente muito ansioso, né? Que vê a agulha assim bem perto do olho, fica extremamente ansioso, desconfortável. Mas as duas formas funcionam muito bem. O importante é dar o conforto ao paciente, pede o paciente fechar o olho, se não tiver alguma angústia de ver a agulha, né? Mas boa parte das técnicas acaba orientando a gente a fazer, né, de baixo para cima e pegar essa área em torno do forame. Mas se fizer do acesso superior também não está errado. É uma outra forma de encontrar esse forame. Isso. É bom realmente para esses pacientes que são bem assim, ansiosos. Né? Isso. Que aí você esconde a agulha, não dá nem para ter medo ainda. Olha para baixo, aí a gente vai por cima e resolve, né? É uma possibilidade. E em todas essas anestesias, aguarda um pouquinho, né, Virginia? Esse tempo de ação. Muitas vezes em anestesia infiltrativa, a gente faz quase imediato. O tempo de ação da lidocaína é extremamente rápida, né? 2 minutos, 3 minutos. Mas em caso de bloqueio, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Essa ação precisa chegar na área distal da pele, né? Para a gente ter um efeito legal. Então, espera um pouquinho mais quando for bloqueio, para não ter um susto quando você for fazer
qualquer intervenção, cortar, enfim, suturar, né? Exatamente. Você bloqueia, fica conversando ali um pouquinho com o paciente, vai né? preparar um material e tudo. Fazer uma orientação de pós-operatório, digitar alguma coisa, vai conversando, o paciente fica menos ansioso e a ação do anestésico vai ali entrando efeito. Legal, né? Isso. Ok, então resolvemos aí o base celular da fronte do nosso paciente, já operamos tudo certo. E se a lesão for na área malar, Virgínia, como é que eu faço esse bloqueio do nervo infraorbitário? Como é que a gente identifica e como é que a gente faz? Então, para ser sincera, eu acho que esse é o bloqueio que eu mais faço. Eu também. Né? Porque a maioria, né, dos procedimentos que a gente faz é na face, os estéticos principalmente, né? E ele pega também aqui esse lábio superior, né? Que aí acaba que você vai fazer um preenchimento labial, tem que fazer, né? Vai fazer um preenchimento nessa região, paciente muito sensível, né? Muito ansioso e tudo, faz também. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem 2 técnicas, na verdade. Né? Tem a intraoral e a extraoral. Se você vai fazer a técnica extraoral, né? A gente vai precisar palpar esse forame. Isso. Sempre lembrando linha média pupilar, gente. É super importante. Então, linha média pupilar, né? E aí, você vai com a asa nasal, palpar a asa nasal, 1 centímetro acima, certo? E aí, vai fazer o encontro dessas 2 linhas, né? Isso. Pronto, no ponto de encontro dessas 2 linhas, você vai tentar ali palpar o forame, tá? Lateraliza um pouquinho, né, a sua agulha e vai infiltrar em torno de 1 ml do anestésico, tá? Isso. Se você preferir a via intraoral, né, aí você vai abrir, né, a boca do paciente e vai injetar pela gengiva. Pela gengiva, a nível do canino, né? E aí em direção ao forame. Tá certo? Então, normalmente, vai com a agulha para cima e um pouquinho lateralizada. Isso. Né? Para poder injetar também aí em torno de 1 ml do anestésico para chegar ali. Em ambas as técnicas funcionam muito bem, gente. Super muito, depende do profissional, tem alguns que preferem fazer extraoral, outros intraoral. O importante é saber a direção dessa infiltração, né? Isso. De onde você quer agir. Então, você palpou e identificou bem o forame, por fora ou por dentro você vai chegar nele, desde que você esteja sabendo e direcionando a agulha para o local correto. Isso. Em ambas as técnicas, aspirar sempre, né, Virgínia? Nunca esquecer. Sempre aspirar. Sempre aspirar. E aí, a gente bloqueando, a área anestesiada é o que está ilustrado aqui na imagem em vermelho, né? Então, a área lateralzinha do nariz, a área do lábio superior e praticamente toda a área medial, né? Malar medial da face e pálpebra inferior. Então, dá um conforto muito grande. É uma única injeção que você consegue pegar uma área extensa da face. Então, a gente usa com uma frequência muito bem grande, né? Eu gosto muito, sabe, de usar a lidocaína, que tem uma lidocaína, às vezes, que tem um gostinho assim bom. Sim, eu sei qual é. Você tá querendo a lidocaína tópica, né? Que você tá falando. Tópica, né? E aí, a gente coloca na gengiva. E aí já deixa ali um pouquinho anestesiado. E o paciente não sente nem a furadinha. Então, essa técnica intraoral, aí fica até mais confortável. Então, para os pacientes que são muito ansiosos, eu ainda faço anestesia tópica no local em que eu vou entrar com a agulha, né, pela gengiva e vou ali pelo canino. Tranquilo. É super tranquilo. Que existem pomadas, né, géis, né, de lidocaína com sabor laranja. A gente pode colocar com cotonete ou com a ponta do dedo, né? Isso. Colocar nessa área da gengiva, próxima ao canino. Enquanto você separa o material, a mucosa absorve muito rápido, né, super Virgínia? rápido. Nossa, é um minuto. Um minuto tá anestesiado, então o paciente não tem nem a percepção da agulha entrando na gengiva. Então, o paciente muito ansioso deixa lá um pouquinho a pomadinha, se prepara o anestésico. Gostinho bom, doutora, gosto de laranja, é isso mesmo. Né? E a gente anestesia com tranquilidade de forma intraoral, assim como os dentistas fazem também, né? Pois é, e dá um conforto muito grande para o paciente no procedimento. Isso. E para a gente, assim, de tranquilidade, né? Sem dúvida. Na hora do paciente de não estar sentindo dor e a gente vai e mexe e faz do jeito que a gente quer, porque o paciente angustiado, com tenso, dor, pulando na cadeira não dá, né? É super complicado. Não dá, é verdade. Outro bloqueio que a gente faz com muita frequência, né, é o bloqueio do nervo mentoniano, né? E a gente utiliza muito quando quer fazer uma anestesia da área do queixo, né, do mento, de forma geral, que a gente pode precisar em situações de procedimento de exérese, em preenchimentos de maior volume, pode ser utilizado, não é obrigatório, né? E outros procedimentos ablativos que podem trazer muita dor nessa região. Então, a gente tem a opção de fazer o bloqueio desse nervo. Como é que a gente encontra o forame, Virgínia, para achar o local correto para bloquear essa área mentoniana?
Então, nossa querida linha médio pupilar. Adoro. Também, né? Só que aí a gente vai descendo, né? Mais inferiormente, né? Isso. Então aqui, mais ou menos na região da proeminência, né? Isso. Da proeminência. Mesma lógica, né? Linha médio pupilar, a gente vai atrás do pontinho, né, Virgínia? Da área do forame mentoniano. Da área desse forame. E aí a gente vai poder anestesiar a mesma coisa do forame infraorbitário. Tanto intraoral como extraoral, tá? Então, se for intraoral, e aí você vai colocar a agulha, né, na área da gengiva, inferiormente, né, geralmente no pré-molar, né, e vai direcionar para baixo e para fora. Lateral. Isso, para lateral, para poder direcionar para o forame, né? Isso. Aspira, né? Vamos botar um mantra aqui para não esquecer. Aspira. Não é respira não, respira e aspira. E aí vai injetar ali em torno de 1 ml, né? Ou então, extraoral, você vai papar o forame e vai colocar, lateraliza um pouquinho, um pouquinho mais medial. Aspira, injeta lidocaína em torno de 1 ml. Isso. E espera. E né? aguarda, como então, todo bloqueio. Aspira e respira, tá? Aspira e respira para esperar a ação do anestésico, né? Isso. Não é tão imediato, mas traz um conforto grande. Você pode, inclusive, tem pacientes que a gente precisa anestesiar mais de uma área ao mesmo tempo, né, Virgínia? Procedimentos de microagulhamento, uma coisa muito ablativa da face toda. Então, às vezes, a gente precisa fazer o infraorbitário mentoniano, né? Ao mesmo tempo, um laser de CO2 muito intenso, ou um peeling de fenol, enfim, né, procedimentos mais dolorosos, especialmente para cicatriz de acne, que a gente vai pegar uma superfície de pele grande. Então, muitas vezes a gente auxilia o bloqueio de mais de um nervo no mesmo procedimento. Isso pode acontecer. Com certeza. Né? Sem dúvida nenhuma. E a gente também, além de procedimentos de face, que a gente faz com frequência, né, pegando uma área grande, a gente tem procedimentos digitais, acrais, né, que a gente faz também com uma certa frequência, né, Virgínia? Quais seriam esses procedimentos que a gente precisa tanto anestesiar na ponta do dedo? O que é que você costuma fazer que pensa em fazer bloqueio digital? Sempre da cirurgia de unha, né? Cirurgia de unha. Cirurgia de unha, o encravado que é o mais frequente, assim, no consultório, do dia a dia. Mas outras cirurgias, né? Tumor glômico. Isso. Né? Outras cirurgias que peguem essa região também. Biópsia, né? De melanoníquia, né? Às vezes biópsia de uma área subungueal para diagnóstico diferencial de distrofia ungueal. Isso, né? E até às vezes alguns tumores benignos, né? Que a gente pode ter nessa região, fibrokeratoma digital, né? Que aí você pode querer fazer exeres, fazer a cirurgia, e você vai lançar a mão aí do bloqueio. Até granuloma biogênico, né? Também. Muito grande, dependendo da situação, às vezes é mais vantagem realmente fazer o bloqueio do que fazer a infiltração distal da lesão, né? Porque, assim, nossa, a infiltração direto na lesão, na região digital, é muito dolorosa. É cruel. Exatamente. Então, aprendam a fazer esse bloqueio para que o paciente tenha realmente um conforto na hora de fazer uma cirurgia digital. Qualquer procedimento, né? Isso. E aí, pra gente também, assim como a face, pra gente conseguir fazer o bloqueio de forma adequada, a gente tem que entender a inervação dessa região. Como é que é a inervação, por exemplo, digital das mãos, né? Dos dedos das mãos. Que nervos ou que áreas a gente precisaria bloquear, Virgínia? Então, a gente tem que pensar que os dedos, eles vão ter 4 raminhos. Né? Isso são 2 ramos de nervo dorsais e 2 ramos de nervos ventrais, tá? Isso. Então, para a gente ter um bloqueio total, né, da região ali, por exemplo, da unha, se você vai operar a unha toda, você vai precisar bloquear esses 4 ramos. Sim. Tá? E é importante entender que existe, às vezes, um cruzamento de sensibilidade, né? Tem gente que acha que é uma coisa bem delimitada. Às vezes, o nervo lateral do dedo, ele pode ultrapassar um pouquinho e pegar o lado atravessado e vice-versa. Então, não é porque você vai fazer uma incisão, digamos, medial do dedo, que você só vai pegar um lado do dedo. Você tem que bloquear os 2 lados, né? A gente orienta sempre isso, porque às vezes você tem que bloquear o dedo todo, assim, anestesiá-lo por completo, para evitar um risco de dor ainda remanescente. Isso, exatamente. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Quando você vai fazer esse bloqueio, normalmente eu digo assim, comece sempre pelo dorsal, né? Faça pela região dorsal, porque é a região que dói menos, né? Você vai na mão mesmo, sem dúvida. Pela região palmar, é muito mais doloroso. Tenho certeza que vocês já se furaram em algum lugar, não é possível. Se pegar assim de primeira na área palmar ou plantar, dói muito mais do que se você, né, for no dorso da mão. For no dorso da mão ou no dorso do pé. Então, a sensibilidade é menor. Então, vamos dar preferência do conforto, a trazer o conforto para o paciente. Então, vai colocar a agulha, entre pela região dorsal, seja na mão, seja no pé. Isso. Né? E aí a gente entra na região dorsal
pegando a lateralidade dos dedos, não é isso, Virgínia? Exato. Para numa única aplicação você conseguir pegar esses 2 ramos laterais e mediais do dedo, né? Isso. Aí você injeta mais ou menos 1 ml, isso. né? 1 ml de um lado e 1 ml do outro lado do dedo. Aqui. Então, a gente vai entrar aqui e vai entrar aqui, na lateral. Exatamente. É isso, Virgínia. Quem está acompanhando aí no YouTube, a incisão da agulha aqui, a entrada da agulha, então vai colocar um volumezinho aqui e um volumezinho aqui, né? De cada lado do dedo. E eu pergunto a você, precisa fazer ou deve fazer, Virgínia, uma infiltração em torno do dedo toda? Eu ia comentar isso agora. Vamos lá. Né? Tem gente que acha que tem que ir dando a volta, né? Exatamente, fazendo anestesia anel. Isso. Né? Não deve ser feita essa anestesia, tá, gente? Porque vai aumentar o risco de você fazer ali uma vasoconstricção. Uma isquemia. Né? Uma isquemia no dedo, né? Até porque, normalmente, nessas cirurgias, a gente ainda vai fazer um torniquete. Isso, para evitar sangramento durante. Para evitar um sangramento, tá? Então, além disso, você injetar um volume muito grande, fazendo essa circunferência que vai ficar durante um certo tempo, isso. Né? Aí vai aumentar o risco de isquemia do dedo. Então, imagina um edema, né? Pela infiltração em torno disso tudo, a gente pode promover um fechamento, né? Um colabamento do vaso pela pressão física, além da própria vasoconstricção, do estresse, né? Do anestésico, tudo isso acontece. E lembro aqui do cuidado com relação ao anestésico. Pois é. Né? Todo mundo tem medo de sangramento, mas lembrem, aqui não pode usar adrenalina, vasoconstrictor, de jeito nenhum. Então, você já está envolvendo a anestesia na lateralidade dos dedos, ter o cuidado de não fazer essa anestesia em anel. Então, se você errar aqui ainda colocar adrenalina... Aí o risco muito, muito grande de você ter uma isquemia do dedo. Muito maior. E ainda juntando o torniquete, né, Virgínia? Aí complicou. Minha nossa. Pois é, porque a gente coloca o torniquete que a gente realmente precisa de uma hemostasia para poder fazer um procedimento, principalmente cirurgia de unha, gente. Se você não faz um torniquete... Não dá para trabalhar. Não dá porque é um sangramento muito grande. Então, é importante. Agora, esse torniquete você tem que ter muito cuidado. Né? O que é que você faz normalmente ali no consultório? No consultório, não esquecer, eu coloco geralmente um porta-agulha ou algum instrumento que fique prendendo aquele torniquete, porque quando eu vou tirar tudo, coloco, né, vou fazendo curativo, tá lá uma coisa bem grande pendurada para alertar, digo, não tirei. Porque o que acontece, né? Normalmente, quando você termina a cirurgia, você já vai logo colocar uma gase curativo. Isso, e o curativo. E pode acontecer de você fazer o curativo por cima do torniquete. Se você não deixou nada ali para lembrar, vai embora junto com o torniquete, né? Então, é importante colocar alguma coisa, né? Eu também coloco uma pinça. Coloca uma pinça, exatamente. Um porta-agulha, qualquer instrumento que fique ali alertando, né? Tá aqui o torniquete. Isso. Que aí você precisa tirar aquele torniquete para não ter um risco do paciente fazer uma isquemia do dedo. Isso. Então, são várias coisas aqui que a gente alerta para evitar complicação. Então, isso também não se restringe a dedo, né? Região genital masculina também. Então, né, dessas lesões de pênis, a gente também evita adrenalina se for fazer qualquer procedimento cirúrgico e também dos dedos das mãos e dos pés. Então, ter muito cuidado nesse contexto. Tá? Exatamente. Então, não fazer bloqueio em anel, cuidado com torniquete, né? E cuidado também com o curativo. Não usar vasoconstrictor, por favor. E cuidado também, o reforço número 4 para evitar isquemia, cuidado com esse reforço do curativo, né, Virgínia? Curativo muito apertado. Às vezes você fica assim, vou fazer um curativo compressivo. Mas é um compressivo difuso, não pode ser uma coisa fazendo torniquete, porque às vezes vai enrolando o micropóreo, um esparadrapo, e aquilo ali já faz uma pressão muito grande. Isso. Então isso é complicado de você realmente fazer uma isquemia digital. Então são 4 alertas aí que a gente deixa, né, Virgínia? Pois é. Porque assim, o sangramento do pós-operatório é super comum, né? Claro que você não pode ter um sangramento excessivo, vultuoso, né? Mas explicar realmente para o paciente que pode sangrar, que você vai fazer um curativo, mas que também não pode ser um curativo que não pode sangrar de jeito nenhum, né? Que em dedo a gente tem que ter esse cuidado para não ter essa isquemia, né? Isso, exatamente. Sangramento pode acontecer e por isso a gente orienta realmente o curativo com gás nos 3 primeiros dias pelo menos, que pode sangrar um pouquinho na ferida operatória, naquela área, mas não é nada para sair derramando pela casa, né, no pós-operatório. Não é assim. Mas explicar ao paciente, né, porque está um pouquinho úmido, porque sai um pouquinho de sangue na hora do banho e da higienização, que é um problema. É melhor um pouquinho de sangramento aí do que faltar a circulação digital. Então, com certeza. Vamos com calma. Não tenho dúvida. E aí eu acho que esses foram os bloqueios anestésicos principais e a gente, quando os faz, a gente também tem que estar ciente das possíveis complicações, né, Virgínia? Quais seriam
que complicações a gente precisa ou pode esperar dos bloqueios anestésicos que eventualmente podem acontecer e que a gente trabalha para que não aconteçam. Pois é. É que a gente sempre fala, né? Para você fazer esses bloqueios anestésicos, a primeira coisa que a gente falou, conhecer a anatomia. Como é que você vai fazer um bloqueio se você não sabe de onde o nervo está saindo? Sim. Né? Então, conhecer a anatomia, saber fazer direito, né? A técnica correta, porque pode ter complicação, né? Principalmente se você não souber a técnica correta. Por quê? Como a gente estava comentando, né? Se você injeta a agulha principalmente direto ali no forame, você pode ter uma injúria neural. E né? dá trabalho. Muito trabalho. Dá E incomoda muito o paciente no pós-operatório. E é um tipo de complicação que muitas vezes não se resolve rápido, né? Pois é. Essas lesões de injúria neural, às vezes ficam meses dando trabalho, o paciente dando trabalho, doutora tá doendo, doutora continua incomodando. Parestesia, eu não tô sentindo direito. Isso, né? Acontece, pode acontecer. É, pode acontecer. Então, assim, o cuidado, né, como a gente não tem como no vaso aspirar o nervo, né? Exatamente. Não existe isso. Então, sempre o cuidado de eu lateralizar um pouquinho, né? Eu botar assim um pouquinho mais medial para evitar esse tipo de complicação, tá? Isso. Porque é bem chato. Bem chato. Isso. E outra... Tanto para o paciente quanto para a gente. Fica aperreando direto. Ficam, dá trabalho. Mas assim, a ideia é que a gente minimize ao máximo esse tipo de injúria, né? Isso. Outra coisa comum, diante de área extremamente vascularizada e sabendo que a gente está atrás de forame e ali tem vaso, é o trauma vascular. A gente vai, nesses forames passam vasos de calibre um pouco razoável, maior. Não é uma área distal de capilarzinho. Capilar, não. Isso. Então, você pode, nessa inserção da agulha, realmente traumatizar algum vaso e gerar uma equimose, um hematoma. Que nem sempre, né, Virginia, a gente visualiza de cara. Né? Pois é. Lembrem que em cirurgia dermatológica, muitos procedimentos de consultório são rápidos. Então, às vezes você anestesia, pegou bem, anestesiou legal, fez o procedimento às vezes em 20 minutos, meia hora. E tchau. E tchau. E de repente o paciente liga ou entra em contato com você, doutora, está assim aumentando o volume do meu rosto, está ficando roxo, sombreado. E aí muitas vezes esse hematoma ainda se formando pelo sangramento da injúria traumática da infiltração do bloqueio, no caso, né? Isso. E aí tem que ter esse cuidado. Às vezes vale a pena deixar o paciente, se você tiver dúvida se puxou, se na hora da aspiração, eita, eu acho que eu peguei um vaso, deixa esse paciente um pouquinho ali de repouso no pós-operatório, fique mais meia hora, 40 minutos, 1 hora no consultório, né? Isso, se isso acontecer é bom até comprimir um pouquinho, Comprime, né? espera, um sem pouco. pressa. A pressa realmente é inimiga. É inimiga, com certeza. É inimiga. Nossa, da perfeição. Não, as coisas só dão errado quando a gente tá apressada, né? Com certeza. Quando, assim, você diminui a vigilância ou não tem a paciência de aguardar, né? Seja o tempo, né, de ação da anestesia, ou seja um pouquinho da paciência, da compressão. Isso, isso aí pode... Essa compressão, você faz assim, 3 a 5 minutos. Gente, parece uma eternidade quando você tá comprimindo, né? Nossa, não passa 3 minutos. Mas é importante, porque você não tá vendo o sangramento. Isso. Uma coisa é você comprimir ali, quando é superficial, você tira o gás e aí você viu, não está sangrando mais. Mas isso é na profundidade. Exatamente. Então, é importante o tempo, 3 a 5 minutos, segurando, comprimindo, né? Contínuo, tá? E às vezes a gente explica isso, né? Tem paciente danoso, doutora, eu digo, espera um pouquinho. Espera, você com uma forcinha ali, digital, segurando aquele ponto, e a gente explica até para os residentes, né, Virginia? Nada de ficar comprimindo, conferindo. Pois é. Tem gente que assim, 10 segundos, tira 10 segundos. Eu digo, parem com isso, comprime e fica. E fica. 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. Porque são esses 3 a 5 minutos que podem evitar que você tenha um problemão depois. Isso. Entendeu? Então, espere mesmo os 3 a 5 minutos, isso. né? Se possível, se tiver como, até cronometre. Porque às vezes você tá ali comprimindo, você perde a noção. Quando você vê, se você cronometrar, passou quanto tempo? 30 segundos. Sério? Só? Quando a gente tá sem fazer nada, esperando, o tempo virou eternidade, né? Exatamente. E vai lá conversando com o paciente. Comprime e segue o jogo. Vamos conversar. Faz parte. Essas pequenas intercorrências, quem nunca? Né? Pegou um vasinho, opa, siga ali. Segura e vamos lá. E depois você consegue continuar com grande tranquilidade, né? Liga para o paciente. Sempre, né? Acompanhar o paciente pós-operatório, né? Ficar tranquilo se está tudo certinho. Isso. Acompanhar mais de perto, né? Quando acontece. Reavalia no outro dia, 48 horas depois, ver se está tudo bem. Deixa seu telefone com o paciente. Sim. Nesses casos é super importante, tá? Verdade, que a primeira coisa é ter o contato com o paciente para a gente intervir se qualquer complicação ocorrer, né? Acesso e comunicação são fundamentais, Com certeza. Então, além do hematoma, tem uma coisa também que não é nada agradável, é se a gente esquecer de
Aspirar. Então, nosso mantra qual é, Virginia? Aspira e respira. E respira. Aspira e espera. espera sem paciência, com paciência, né? Deixa a pressa para lá, porque uma injeção intravascular de anestésico pode trazer uma série de complicações, muita especialmente se ela tem adrenalina, se for numa face, por exemplo, né? Exatamente. Risco de toxicidade, risco de arritmia, risco de aumento de pressão arterial. Então, por favor, tenham todo cuidado nessas intervenções. Para não evitar, assim, se você tá ali fazendo a anestesia do paciente, daqui a pouco ele faz assim, sentindo um gosto de metal na boca, aí você infarta. Você infarta, né? Doutora, tô com mal-estar, aí começa, né? Confusão. Exatamente. Acelerando o coração, aí vê. Pois é. Dá uma taquicardia, né? Então, aspirem sempre. Aspirem sempre. Nessas anestesias também na área periorbitária, seja do infraorbitário, do supratroclear ou supraorbitário, a gente sempre tem o cuidado com relação aos olhos, né? O globo ocular. Vamos ter cuidado nessa intervenção, né? Isso. Não colocar uma agulha tão comprida e ir lá longe, né? Para não ter lesão do globo ocular. Por favor. Aí é uma coisa também muito esdrúxula, muito exagerada. Às vezes pode ser até uma distração e sem querer você danificar, né? Acabar lesionando. Então, isso. Então, mais cuidado nessa área. Cuidado. Né? Na manipulação do material, né? Tudo para não... Também sempre preferir agulhinhas mais fininhas, menorzinhas, que você consegue controlar direitinho aonde está a agulha, né? Isso. Então, ter bastante cuidado disso aqui. E a complicação da questão dos bloqueios digitais, bloqueios acrais de forma geral, que a gente conversou também, que a principal complicação que a gente corre dela é a isquemia, né? Isso pode acontecer pelo somatório de fatores. Então, imaginem que a gente, além dos procedimentos e das técnicas que a gente utiliza, utilizar anestésico sem adrenalina, evitar o bloqueio em anel, né? Evitar um torniquete muito prolongado e lembrar de remover o torniquete quando for fazer o curativo, né? Fazer o curativo compressivos, mas sem fazer esse afunilamento com compressão excessiva. Mas a gente tem que entender que existem pacientes que têm uma propensão maior à isquemia digital. Então, naturalmente, pacientes com doença microangiopática, diabéticos, né? Pacientes com insuficiência venosa, pacientes vão ter naturalmente um risco maior de fazer isquemia digital, porque ele já tem essa comorbidade no contexto. Isso. Então, aí esses pacientes é que vocês tenham mais cuidado ainda. Até na indicação. Né, tem procedimento que eu digo, não, deixa quieto, não precisa. Não vamos fazer não, risco alto. Às vezes é um tumor benigno que não traz grande problema para o paciente. Imagina, uma lesão periungueal, né, Virginia, no hálux do pé de um paciente diabético com úlcera crônica de estase, para que a gente vai mexer? Não. Para que vai mexer? Você pode fazer uma úlcera isquêmica, você pode abrir mais uma lesão ulcerada que não cicatriza. Você vai tentar ajudar e vai complicar. Risco de infecção. Então, assim, sempre julgar o custo-benefício de qualquer intervenção que você for fazer. E isso precisa ser individualizado. Não é receita de bolo. Você conversa com o paciente, vê o que é que ele quer, vê o que é possível e o que deve ou não ser feito, né? Não esquecer disso daí, né, Virginia? É isso. É isso. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre os bloqueios anestésicos mais utilizados na dermatologia. Isso foi um grande início. Para você que está começando, eu acho que a gente passou dicas extremamente úteis. Aproveita, recomenda para os amigos e continuem seguindo a gente nas redes sociais.